Olá, aqui é Tayane Esteves, aluna do ForDoc, né, Formação Docente em Biologia. É, Bom, eu estou gravando esse vídeo, na verdade, para compor, né, o relatório de estágio. Eu venho falar um pouquinho do plano de ação, na verdade, né, esse planejamento de uma reunião em que o gestor ele direciona então uma pauta para essa reunião e uma reunião de forma remota em tempos de pandemia, né? Então esse é o foco, a gente tentar se reinventar, tentar buscar ideias, inovações, ser mais criativo dentro do nosso ambiente de trabalho e essa ação ela precisa ser conjunta, tanto de gestores quanto dos professores também. A gente precisa manter essa, essa parceria, né? Essa ação em equipe para que as coisas aconteçam, porque no momento nós não temos respostas prontas para a resolução dos problemas, mas estamos abertos a diversas opiniões, estamos juntos nessa, né? E precisamos então conversar, expor as nossas ideias, e tudo bem se não tiver, se nem todo mundo tem uma ideia pronta, se nem todo mundo tem uma solução para o problema atual, de como lidar com alunos, com pais de alunos, é, de como manter aulas de forma remota e manter um acesso para os alunos que realmente não têm uma viabilidade à internet, né, que tem uma dificuldade aí de interagir então de forma remota com os professores, né, que não tem os pais que de repente estejam tão presentes para auxiliar essa interação. Então todas essas questões elas são questões importantes para serem debatidas, né, nessa reunião, e o plano de ação ele fica um pouco aberto até porque não existe nenhuma solução pronta no momento, né, para o momento que vivemos, tá? Então eu proponho começar essa reunião com na verdade, com um relato, né? É muito um relato porque é, eu achei muito interessante essa professora que fez esse relato via redes sociais, tá? Sobre o momento que ela está vivendo, porque ela tem filhos, né? Filhos pequenos que estão estudando de forma remota, e ela também é uma professora, inclusive uma professora de ensino superior, e ela nesse momento, né, ela começa a expor essa dificuldade que ela está passando e que ela acaba então incluindo aí as mulheres que são mães, que trabalham e que também fazem essa função de estar auxiliando os filhos nessa tutoria, como se fosse uma tutoria EAD, na verdade, né? E, e ela traz esse relato nas redes sociais, até no Facebook. Esse relato foi há 8 meses atrás, tá? O início aí da pandemia. É... Ela é uma professora de ensino superior da Universidade Federal de Pelotas, tá? E ela está passando por esse momento aí, né? Com os filhos tendo aula de forma remota, né? Na escola. E ela também é doutora em psicologia. Então ela se coloca aí como mãe e também trazendo aí um viés um pouco voltado para a área da saúde mental, que é importante a gente abordar, importante porque além da profissão que temos, a maioria tem filhos, né? Isso inclui os pais e as mães, né? Eles estão nessa luta aí e a gente tem que se pôr no lugar também, né? Se pôr no lugar,
dessa mãe, desse pai que está passando por esse momento com esses filhos em casa, né, e precisa auxiliar nesse processo de aprendizagem, na manutenção desse processo de aula de forma remota. E eu achei muito importante trazer esse relato. Achei que ficou uma coisa mais humana, né? Então eu vou começar aqui a leitura, tá? E vou fazer algumas considerações logo após. Então, quando as aulas voltarem, eu não quero que tenha aula. Tenho recebido e compartilhado vários memes que falam da incompatibilidade do home office com o homeschooling. São várias as mães, eu entre elas, né? E aí ela se coloca como mãe aí, ocupa esse lugar, né? Conhecidas e amigas, assoberbadas com o isolamento social. Tenho que dar conta das compras, comida dentro de casa, demandas do trabalho remoto, lidar com as notícias diárias de infectados e mortos e ser tutor EAD dos filhos. Ninguém estava preparado para a educação domiciliar. Nem escolas, nem crianças, nem famílias. As escolas não são mágicas para tirarem das cartolas aulas e atividades EAD para todos os anos em todas as disciplinas. As mães não são professoras experts em todos os conteúdos de todas as disciplinas. As crianças, também estressadas pelo isolamento, não possuem experiência com as aulas EAD e não compreendem que estar em casa não significa férias. Óbvio que tem muita gente irritada, ansiosa, frustrada com a sua incompetência pedagógica, questionando como os conteúdos serão recuperados, discutindo a necessidade de turnos inversos para dar conta do que está atrasado, enviando e-mails e telefonemas para as escolas, perguntando quais serão as estratégias de recuperação. A instituição onde eu trabalho prorrogou por mais 2 semanas o isolamento. As crianças voltarão para as escolas dia 5? Dúvida no ar. Talvez tenhamos mais tempo de crianças em casa. Ontem, quando li um monte de mensagens angustiadas sobre as aulas EAD e o que e como deve ser recuperado, fiquei pensando: o que é atrasado nos currículos de crianças que estão fazendo 10 anos, que estão no 4º ano do ensino fundamental? O que é conteúdo atrasado em qualquer segmento escolar? O que eu espero quando as crianças voltem para as escolas é que tenham uma semana sem aula, que elas fiquem correndo e gritando nos pátios como os hamsters do capiroto até perderem a voz. Que as escolas mandem na agenda o seguinte bilhete: venham com roupa que possa ser rasgada para que elas possam ralar os joelhos e cotovelos de tanto rolar na terra. Que comam tatu bolinha, que tomem banho de mangueira e muito, muito sol, que façam penteados malucos, que dancem muito e joguem bola até caírem exaustas no chão. Depois disso, gostaria que as escolas refletissem com as crianças o que significou essa experiência para elas, para as famílias, que falem sobre resiliência, enfrentamento de frustrações, sobre solidariedade. Temos que levar alguma lição do que estamos vivendo. Temos que fortalecer nossas relações como famílias e como sociedade. As escolas precisam falar sobre a necropolítica que resolve quem vale a pena viver ou morrer. Não quero ver crianças confinadas novamente nas escolas em turno inverso para recuperar locuções adverbiais. Se é que elas terão que ficar no turno inverso, é para aprenderem a ser mais humanas, menos egoístas, mais sensíveis.
Em 20 e poucos anos, serão os amiguinhos ranhentos do meu filho que poderão estar selecionando os com mais de 80 anos para serem mortos. Eu estarei na fila. Uma psicóloga conhecida comentou que ninguém imagina o impacto que essa pandemia terá, em longo prazo, nas subjetividades das crianças e jovens que a estão enfrentando. Que a gente possa agora pensar nesses efeitos e repensar o papel da escola na volta às aulas. Nesse momento, acredito, é mais importante preocupar-se com a saúde mental das crianças e jovens do que com o conteúdo a ser vencido. Abraços virtuais e que sigamos nos apoiando mutuamente. Então, achei muito importante esse relato, né? Porque a gente se coloca imediatamente no lugar, né? E é essa preocupação com o outro que nos falta, né? E que fica nessa evidência, né? Para a gente passar por esses momentos aí de isolamento. Essa solidariedade que precisa estar aí aderida, né? Que precisa estar atrelada às nossas vidas, às nossas vivências e experiências. E é a partir desse relato que eu quero trazer esse plano de ação muito voltado para esse momento e pensando em como poderemos seguir com um planejamento, né? Como poderemos trazer aulas remotas, né? O famoso homeschooling. Como que a gente vai manter isso, né? Como que a gente faz isso de forma igualitária? Então é nesse momento que que precisamos pensar nisso de forma como uma equipe, né? Que somos, de fato, tá? Estamos diante da necessidade de exercermos nossas escolhas e enfrentarmos a crise de forma proativa, entendendo-a enquanto possibilidade de transformação, com atenção aos contextos e sofrimentos das pessoas nas diferentes situações provocadas por essa pandemia, mas também com atenção à natureza e à qualidade das respostas de cada um de nós. Educadores, estudantes, famílias, precisamos participar dessa mudança. Né? Nós somos essa mudança. E dessa forma isso será efetivo nos sistemas educacionais, na relação dos professores com o ensinar, dos estudantes com o aprender e das famílias com a escola e os seus próprios processos. Mudanças essas que já foram diversas vezes sinalizadas e aguardadas em algum tempo e necessitamos de um protagonismo dos estudantes nesse momento também. E aí entra essa parte de metodologias ativas do ensino, da aprendizagem. Nós precisamos colocar esses alunos para atuar nesse processo de transformação. Isso vai fortalecer essa relação de parceria entre a escola, a família, na articulação das atividades pedagógicas, com a mediação de tecnologias digitais, de informação, comunicação, né? E dessa forma constituindo princípios de uma nova cultura na escola. Implicando também no desafio de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos estudantes, com especial atenção e cuidado naqueles que apresentam dificuldades de ordem pedagógica ou de acesso às tecnologias digitais. Né? E até pensando em formas dos alunos que tenham acesso mais facilitado, que eles possam auxiliar esses alunos que não têm o acesso de fato, tá? Alunos com mais dificuldade ou pais de alunos com mais dificuldade que possam ser orientados especificamente, né? Manter reuniões com esses pais de alunos de forma síncrona e assíncrona, né? Reuniões essas que a gente possa fazer dessa forma,
para a gente poder orientá-los, para expressar ali essa relação de cuidado, de solidariedade, de momento de para a gente não ter desespero, né? Porque na verdade isso pode gerar um desespero nesses pais. O fato de seus filhos não conseguirem um acesso adequado à internet, não conseguirem estudar, né? E isso realmente é a questão que a própria professora Tatiana ela fala no relato que eu trouxe para vocês, né, na questão do desespero dos pais em relação ao atraso desses alunos, ao conteúdo da escola. Esse não é o momento que a gente tem que passar isso para o aluno. Né? A gente não pode chegar para o aluno, o pai do aluno, a mãe do aluno, e falar de atraso de conteúdo. Né? A preocupação nesse momento não é essa. Né? A escola não vai intervir nesse sentido nesse momento. Tá? É importante que essas crianças mantenham o vínculo com a escola. E esse vínculo vai além da aprendizagem de conteúdos, né? De conteúdos relacionados a disciplinas específicas. Tá? Isso vai além disso. Então, é importante nesse momento que a gente mantenha a interação entre os próprios alunos, entre os pais de alunos, né, e entre os professores, pais e alunos, para a gente ter realmente essa transformação do ensino. E eu acredito que após esses momentos de isolamento e que a gente retorne possivelmente para a escola com aula presencial, que esse momento seja realmente inovador, diferenciado e que nos traga muito mais aprendizado, né? E que a gente consiga ter um PPC muito mais eficaz, muito mais eficiente na escola. Tá? Bom, é isso. Eu não vou me estender muito, né? Numa visão geral, essa é a minha proposta, né? E estou disponível para qualquer esclarecimento. Ok? Obrigada.